Bom dia, Tomás. Bom dia, Toné. Bom dia especial aos ouvintes da Rádio Vale. Não estou presente no estúdio em razão de uma gripe. Estou me recuperando um pouco. Mas o mutirão ele foi uma parceria que nós fizemos com o Poder Judiciário. Na realidade, o mutirão ele já ocorreu na gestão passada, né? O procurador Hélio Garcia já tinha feito isso em parceria junto com a doutora Rosuíta. No início da gestão, a doutora Rosuíta entrou em contato conosco da possibilidade da gente manter a questão do mutirão, da gente fortalecer algumas questões. Nós fizemos várias reuniões, decidimos por restabelecer essa parceria. No ano passado, nós tivemos um volume de 50 processos que foram escolhidos, né? Nesse ano, nós identificamos a possibilidade de aumentar o número de execuções para 100 processos. E ainda assim, esse ano ainda não dava muito tempo, o Sejusc, que é o órgão mediador do Poder Judiciário, ele tem algumas regras pré-estabelecidas, então nós não conseguimos estabelecer um segundo mutirão ainda para esse ano. Mas nós já estamos em negociação junto com a doutora Rosuíta e o Poder Judiciário para que a gente possa fazer um calendário anual fixo de mutirões, tá? A partir do ano que vem, um por semestre, e que a gente consiga aumentar o número de processos. Então, nós fizemos essa parceria. Esse mutirão especificamente, ele foi um sucesso, ele atingiu mais de 75% de negociações. O Sejusc nos auxiliou muito. Nós tivemos também a parceria dos servidores da Fazenda, que levaram o acesso ao sistema para que a gente pudesse fazer as negociações e inserir elas no sistema da Prefeitura lá dentro do fórum. Os servidores da Procuradoria Jurídica também fizeram as mediações junto com os conciliadores e nós obtivemos aí um resultado muito satisfatório, né? Dos 100 processos que nós identificamos e escolhemos para que a gente pudesse fazer as negociações, apenas 22 nós não tivemos acordos, né? Então nós tivemos aí um percentual de acordo de mais de 75% e valores negociados em audiência em torno de 311 mil reais, né? trezentos e sessenta e Que vão quatro mil entrar para reais. os cofres do município, termina o processo, termina as custas processuais e todos ganham, e também o próprio devedor que resolve o problema da sua dívida. Isso, perfeito. E na realidade, é o que eu tenho dito, né, Tomás, é muito mais do que apenas um mutirão, eu tenho tentado estabelecer uma proximidade com os poderes, né? Porque isso não é só a questão do mutirão. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a questão do REURB, da regularização fundiária, nós temos uma proximidade muito grande com o Poder Judiciário, com a Comissão de Regularização Fundiária do Tribunal de Justiça, com o registro de imóveis, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Então, nós temos tentado aproximar o poder público das instituições, porque os problemas da sociedade, eles são de todos nós, né? Se nós não conseguimos resolvê-los, isso acaba no judiciário. O judiciário também tem um interesse que, de forma amigável, extrajudicial, a gente consiga resolver alguns conflitos onde se prevalece o interesse público. Então, eu tenho tentado fazer uma aproximação muito grande com o Ministério Público. Nós encontramos no início da gestão muitos taques firmados com o Ministério Público de várias gestões e que nunca, naquele termo de compromisso, de ajuste de conduta, nunca foi feito nenhum tipo de ação. Então, eu tentei estabelecer uma conversa com a doutora Débora para que a gente faça uma revisão dos taques que foram firmados, para que a gente consiga estabelecer uma proximidade e tentar minimamente resolver, enfrentar aquilo que, às vezes, um simples taque empurrando para frente, o gestor acaba não conseguindo resolver. A gente sabe que é um desafio, mas eu tenho sentido uma proximidade, uma sensação de credibilidade muito grande das instituições e a gente está diariamente dialogando, Defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, o Registro de Imóveis, o tabelionato, todos os entes, todas as instituições buscando uma proximidade para resolver os problemas aí da sociedade. Bruno, muito obrigado pela participação, bom dia e Bom parabéns dia. pelo sucesso, né, desse embate, 67 resultados positivos. Mas nós tivemos 22 que não fizeram acordo. O que aconteceu? É que na realidade, Toné, né, vamos ser justos, né? A gestão entendeu por não fazer o refis.
né? Todo início de gestão sempre há uma espera daquela pessoa que tem algum tipo de débito no sentido de aguardar um refis, que é uma lei que vai para a Câmara, onde se permite um parcelamento maior, um abatimento de juro, de multa e etc., né? Num determinado momento específico, né? Todo início de gestão, geralmente isso ocorre. O prefeito Leandro Balardim decidiu não fazer refis num primeiro momento, né? Entendeu que isso não beneficiaria, né, isso beneficiaria diretamente o devedor e não aquelas pessoas que pagam em dia. Mas, então nós buscamos alternativas, porém as alternativas que nós oferecemos no mutirão são aquelas previstas no Código Tributário, previstas em lei, que são aqueles parcelamentos até em 36 vezes, aquelas medidas definitivas que o contribuinte já tem acesso. A gente não consegue no mutirão oferecer algo diferente do que já é previsto de forma definitiva. Então, algumas pessoas elas não se sentem atraídas nesse sentido e acabam por esperar ainda num sentimento assim de esperança de que haja alguma medida do poder público no sentido de abatimento de juro ou multa. Muito embora eu, particularmente, tenha uma opinião de que a multa e o juro são muito altos. São muito altos, né? Às vezes nós temos débitos que se judicializou, um débito de 1.500, R$ 2.000, e com o tempo, com a multa e com o juro, que eu acredito que são muito altos, esse valor ele sobe muito e as pessoas depois não têm condições de pagá-lo, né? Então, isso é algo que a gente está em negociação, que a gente ainda continua revendo e discutindo isso com a Secretaria da Fazenda, para que a gente possa, talvez no futuro, ter algum ajuste nesse sentido e poder favorecer não digo, mas poder estabelecer algumas regras que propiciem um ambiente de negociação melhor. Bom, é verdade, né, Bruno, que a maioria dos municípios, em algum momento, pelo menos uma vez na administração, faz algum tipo de refis, refis quer dizer recuperação fiscal, em que oferece, como se colocaste bem, alguma vantagem de diminuição de juros, de diminuição e até cancelamento de multas, que, como tu falaste, pode ser, em alguns casos, muito altas, ficando só a correção do principal, vamos dizer, do que era devido, mas pela correção monetária, né, da inflação. Mas, efetivamente, às vezes é a solução para se colocar, ou para diminuir esse passivo, porque senão ele pode ficar eternamente ali, só sendo um número na contabilidade. Perfeito. O que a gente vislumbra, né, é que em outros refis, em outros momentos nesse sentido, algumas pessoas se utilizam dessas vantagens, fazem um parcelamento e posteriormente pagam uma, duas, três parcelas e não pagam mais. Claro, as pessoas têm dificuldades, pode ocorrer, mas tem algumas pessoas que naquele momento precisam de uma liberação e acabam se utilizando da vantagem, pagam uma, duas parcelas de forma reiterada e depois não pagam mais. Mas isso são medidas que a gente pode efetivamente estudar no sentido de prever, porque a prefeitura ela tem como identificar o histórico de parcelamentos das pessoas, né? Aquelas pessoas que reiteradamente parcelam e não pagam, né? E pode estabelecer que, nesse sentido, para essas pessoas, isso eu estou fazendo uma conjectura aqui, a gestão está estudando medidas, né? Porque, veja, a gestão ela busca, claro que ela precisa do reequilíbrio financeiro, ela precisa diminuir o passivo de execução fiscal, mas nós também entendemos que a comunidade, e tem pessoas que também têm dificuldade de pagar os seus débitos, né? Aqui ninguém está tentando botar ninguém contra a parede, a gente está tentando achar um equilíbrio, porque obviamente o poder público ele não produz dinheiro, ele vive, sobrevive, presta o serviço público de acordo com as receitas que ele recebe, e uma delas é do imposto que as pessoas obviamente pagam. Então a gente precisa achar um meio termo e achar um equilíbrio para diminuir esse passivo de execução fiscal, criar um ambiente propício de negociação, porque manter também um número alto de processos, que é o que a gente tem hoje, acaba sobrecarregando muito o poder público. A Procuradoria tem um número muito pequeno de servidores e que já tem que atender toda a demanda administrativa, de pareceres, de licitações, enfim, de uma série de atos, e a gente acaba tendo que deslocar dois, três servidores para cuidar do contencioso só do passivo de execução,
né? A manutenção desse número de execuções também, ela só gera custo para o município. Então a gente precisa achar uma maneira de diminuir isso, né? E achar uma possibilidade de propiciar um ambiente melhor de negociação com algumas vantagens que eu volto a dizer, a gestão vem estudando, mas não num sentido de refis, num sentido de forma definitiva, de fazer algumas alterações no Código Tributário, no sentido de propiciar mecanismos definitivos que a gente possa utilizá-los para diminuir esse débito. Bruno, nós estamos falando principalmente de IPTU, ISSQN ou ISS, como chamam. Tem mais algum tributo que aconteceu aí nessa demanda de vocês? Não, nesse primeiro momento, Tomás, nós fizemos a escolha de 100 processos e a gente usou alguns critérios, né? Um deles foi processos em que a parte ela já tem advogado constituído, para que a gente pudesse ter uma velocidade mais rápida e uma agilização no sentido da intimação da parte, tá? E depois a gente usou mais dois critérios, escolhendo a questão do IPTU especificamente e também a questão de valores, num teto ali de 5 a 10 mil reais, né, do valor do débito. A maior parte é pessoa física ou é jurídica, Bruno? Não, a maior parte é pessoa física, até porque as pessoas jurídicas geralmente têm um valor maior, né, em que a gente entende que nesse ambiente do Sejus, que não era um ambiente que seria muito propício para esse tipo de negociação. Tá bem. Bruno, muito obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos, pelo detalhamento do que está sendo feito, que nos transparece aqui técnica, né, especialização na área jurídica com preocupação do financeiro. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Um bom dia para todos. Bruno Borchardt Miller, procurador-geral do município.